O deputado Deltan Dallagnol concedeu uma entrevista coletiva acompanhado por diversos outros parlamentares e por representantes de movimentos políticos quando convocou para uma manifestação no dia 4 de junho pela restauração do Estado de Direito e contra os abusos de cortes superiores. O diretor do ranking dos políticos enfatizou o peso da censura que já está institucionalizada no país, acrescentando ainda a cassação do deputado Deltan Dallagnol. Dallagnol, por sua vez, agradeceu pelo apoio e convocou a população a voltar às ruas contra os abusos que vêm limitando os direitos e garantias fundamentais dos brasileiros. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário, além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara do canal Te Atualizei e a Folha Política. Toda a receita de mais de 22 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Vai acabar! Justiça feita hoje, justiça feita a todos. É isso mesmo. Eu agradeço ao Juan, diretor do ranking dos políticos, em nome de quem eu agradeço todos os movimentos sociais que se uniram e que estão nos convocando. E a essa convocação, não só me uno como convocado, mas como quem convoca, para que nós nos posicionemos no Brasil por aquilo que a gente acredita. Em junho de 2013, a população brasileira foi às ruas, cansada de se colocar debaixo dos donos do poder. Uma grande reação contra uma política que não mais a representava. Essa população obteve um começo de uma vitória. Em seguida, nós tivemos a Lava Jato, em que, pela primeira vez na história, nós acreditamos que nós seríamos capazes, como povo brasileiro, de nos colocar acima, como povo soberano, acima de pessoas que se consideram donos do poder, donos do Brasil. E pela primeira vez na história, nós vimos corruptos poderosos que abusavam da nossa sociedade, indo para a cadeia. Pela primeira vez na história, nós vimos bilhões desviados da educação, da saúde e da segurança, retornando para quem é o verdadeiro dono disso, os brasileiros. Nós tivemos a esperança de que o Brasil se tornaria a terra da lei, a terra da democracia, a terra da justiça e a terra da liberdade. Por tudo o que nós vimos acontecer ao longo dos últimos anos foi uma grande reação do sistema corrupto. E aquelas pessoas que se julgavam acima da lei, que sempre foram donas do poder no Brasil, donas do poder em Brasília, nos estados, nos municípios, elas recuperaram seus cargos, recuperaram suas posições de poder. E hoje elas reagem contra nós, elas nos escravizam. Quando nós vamos ter liberdade, enquanto houver pessoas que são os donos do poder no Brasil? Quando que nós vamos ter liberdade enquanto nós tivermos pessoas presas sem os requisitos da prisão nos presídios do Brasil? Quando nós vamos ter liberdade? Quando a gente tiver medo de fazer postagens nas redes sociais, mesmo as pessoas que gozam de imunidade parlamentar? Quanto mais o cidadão, quando tiver medo das palavras que está usando para defender aquilo que acredita dentro das regras da lei?
Quando nós vamos ter democracia, liberdade e justiça? E quando nós permitirmos que os antigos donos do poder, os corruptos brasileiros, esse sistema, ele casse mandatos parlamentares e deputados que se opõem a esse sistema? O que foi feito? Não foi caçar um parlamentar. O que foi feito foi caçar a voz dos brasileiros. O que foi feito foi caçar 345 mil votos. Votos que foram retirados das urnas com essa cassação, de pessoas que tinham expectativa de mudança, pessoas que ao longo da Lava Jato entenderam que não se basta se opor à política, você precisa se fazer representar na política, e que elegeram vários parlamentares que representam uma nova política de diferentes partidos, de diferentes visões, mas que têm em comum a defesa da integridade, a defesa da justiça, a defesa da liberdade e a defesa da nossa democracia. Nós não vamos nos curvar. Enquanto nós vivermos dobrados a quem pratica a arbitrariedade, nós jamais vamos construir o país que nós sonhamos. Enquanto nós vivermos com os joelhos dobrados para um sistema que escraviza o povo brasileiro, que rouba, que saqueia, que faz sofrer, nós jamais construiremos o Brasil dos nossos sonhos, o Brasil que é o sonho do brasileiro. É icônico que Sérgio Cabral tenha divulgado um vídeo em que ele disse que a partir da próxima semana ele vai ter uma espécie de blog em que ele vai fazer um rolê no Rio, usufruindo da vida que ele sempre sonhou, em restaurantes caros, aproveitando a vida, enquanto o pai da Marcele morreu no hospital Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro, por falta de equipamentos e por falta de medicamentos, decorrentes dos milhões de reais que ele desfiou dos cofres públicos. Essa situação ilustra o que está acontecendo hoje no Brasil. Hoje, o povo brasileiro chora, o povo brasileiro sofre, enquanto aqueles que nos roubaram, enquanto aqueles que despojam os povos, enquanto aqueles que ameaçam a nossa liberdade, que derrubam a nossa justiça, que violam a nossa democracia, estão em gabinetes, rindo, estão fora das grades, fazendo o que bem entendem com as suas vidas e muitas vezes usufruindo o próprio dinheiro que eles nos roubaram. Muitos críticos entenderam que eu deveria ficar silente diante dessa condenação do Tribunal Superior Eleitoral. Muitas pessoas disseram que era arriscado eu me erguer para falar a verdade, para eu defender a justiça, para eu criticar pessoas poderosas. Mas eu prefiro perder o meu mandato, eu prefiro sofrer do que eu decepcionar os meus eleitores, do que eu abandonar as causas pelas quais nós lutamos, de justiça, de liberdade e de democracia. Liberdade! Ninguém vai mudar o Brasil enquanto nós nos curvarmos de medo diante das arbitrariedades cometidas pelos donos do poder no Brasil. Esta é a grande realidade. Ninguém vai mudar o Brasil enquanto os jornalistas se curvarem a arbitrariedades e donos de poder que ligam para as redações e mandam calar as matérias, que mandam silenciar as vozes. Ninguém vai mudar o Brasil enquanto acadêmicos são calados por donos do Brasil que ligam para as universidades e mandam afastar as pesquisas deles. Ninguém vai mudar o Brasil enquanto o brasileiro tiver medo de dizer a verdade, de defender suas causas nas redes sociais por medo de ser silenciado. Ninguém vai mudar o Brasil enquanto as pessoas tiverem medo de ir às ruas fazer manifestações pacíficas, legítimas. Ninguém vai mudar o Brasil enquanto nós tivermos medo de criticar os poderosos por seus arbítrios, por seus abusos, acreditando que talvez você esteja preservando as instituições, quando na verdade nós estaremos enterrando as instituições do nosso país, comandadas por pessoas que praticam abusos e arbítrios. Nós estamos aqui, esse grupo de parlamentares de diferentes partidos, para dizer que nós não vamos nos curvar diante dos arbítrios, que nós vamos nos erguer com as pessoas, com os movimentos sociais, que nós respondemos essa convocação, dizendo, nós vamos estar nas ruas, lutando dentro da lei, com ordem, de modo legítimo, erguendo a nossa voz, por justiça, por liberdade e por democracia. 4 de junho. 4 de junho nós estaremos nas ruas, respondendo a essa convocação. E houve pessoas que disseram, todo mundo está com medo, as pessoas não vão mais às ruas, e pode ser sim que muitas pessoas não vão às ruas por medo,
mas eu vou estar me sentindo honrado de estar do lado, em 4 de junho, de muitos brasileiros e brasileiras que têm coragem de lutar pelo nosso país, que têm coragem de lutar pelos seus filhos, pelas suas esposas, pelos seus pais, que têm coragem de demonstrar o seu amor à pátria, indo às ruas e de modo legítimo defendendo justiça, liberdade e democracia. Que nós todos possamos nos orgulhar, estejamos uma pessoa, 5, 10 ou milhares de pessoas no dia 4 de junho, defendendo as causas em que a gente acredita. Eu quero dizer aos movimentos sociais que vocês nos orgulham, que vocês nos representam, que nós que estamos aqui somos fruto da sua causa e que nós não vamos nos calar. Nós vamos honrar a confiança que vocês depositaram sobre nós. Nós não vamos ter medo, nós não vamos curvar nossos interesses pessoais aos interesses dos poderosos que querem mandar no nosso país. Nós vamos lutar até o final, com mandatos enquanto estivermos, com as nossas vozes enquanto as tivermos, com a nossa liberdade enquanto as tivermos, com a nossa democracia enquanto nós a tivermos. Porque nós já tivemos presos políticos no Brasil, descumprindo todas as regras. Nós já tivemos censura à nossa voz. E agora nós temos a cassação de adversários políticos de um sistema que quer nos oprimir, que quer nos escravizar e que quer nos saquear, como fez ao longo de décadas. E nós ficamos calados. Até quando nós vamos calar nossa voz? Até quando nós vamos permitir que aqueles que nos roubam gozem de nós, que aqueles que nos roubam, eles caçoem de nós? Até que quando nós vamos permitir que pessoas que nos roubam riam de nós com a sua impunidade, livres, leves e soltos nas ruas, enquanto nós pagamos o preço de defender aquilo que nós acreditamos? Nós vamos unir a nossa voz. Nós temos parlamentares de diferentes partidos, diferentes visões ideológicas, e nós estamos, pela primeira vez, num imenso grupo de oposição unido, representando os brasileiros contra a injustiça, contra a opressão, contra o arbítrio, contra os abusos do poder. Nós vamos lutar e nós vamos ecoar a nossa voz, junto com os milhares de brasileiros que não desistiram do país. Nós vamos dizer que nós lutaremos pelo país, porque lutar pelo país é lutar por quem nós mais amamos na face da terra. E nós jamais desistiremos deles. E nós jamais desistimos deles. E nós jamais desistiremos deles. Nós vamos honrar a confiança do brasileiro, que diz que o brasileiro é aquele que não desiste nunca. E nós queremos dizer com todos aqueles que vão às ruas no dia 4 de junho, que nós aqui somos brasileiros e nós não vamos desistir do nosso país. Muito obrigado.